onde eu trabalho atualmente, no Instituto de Bioquímica Médica, o meu laboratório se chama Laboratório de Agregação de Proteínas e Amiloidoses, né? Eu acho legal porque a acronímia do meu laboratório é LAPA, né? Então isso me dá bastante orgulho de trabalhar num laboratório que se chama LAPA. Lá no laboratório, nesse momento, a gente trabalha estudando exatamente como as proteínas elas agregam e como esses agregados, né, que são verdadeiras maçarocas, né, grumos de proteínas que se acumulam em vários tecidos, no cérebro, em órgãos, né, no corpo humano, como esses grumos, esses agregados, eles estão relacionados a algumas doenças. Então, dentro desse grupo de doenças, né, que é causado, né, por esses agregados, eu posso citar a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e a doença da vaca louca, que enfim, alguns anos atrás estava sempre na mídia. Então, esse conjunto de doenças, né, que coletivamente se chama doenças amiloidogênicas, diferente das outras doenças, agora, por exemplo, a gente tem visto enfim, na imprensa, na mídia, a questão da gripe aviária, e a gente tem assistido comentar que o vírus causador dessa gripe, H1N1, está relacionado ao agente etiológico, ao agente causador desse resfriado. Nessas doenças que eu mencionei, Parkinson, Alzheimer e Prion, são muitas outras, mas eu só vou citar aqui aquelas que são mais conhecidas. Essas doenças elas não têm um vírus ou uma bactéria, um protozoário associado a elas, né? O que acontece é que uma determinada proteína, e cada uma delas tem uma proteína específica que é a causadora, deposita, né? No caso dessas três doenças, a gente está falando do cérebro. E aí vocês podem imaginar que o cérebro, né, com todas as sinapses, né, que são exatamente aquele local onde os neurônios passam informação de um para outro, se você imagina um agregado, um depósito, um muro entre esses dois neurônios causados pela presença dessas proteínas, a gente pode imaginar como isso prejudica o bom funcionamento dessa estrutura que precisa estar bem integrada. Então é como se a gente tivesse no cérebro assim, um telefone sem fio, né, que precisa que um neurônio fala no ouvido do outro, né, assim, trocando bem miúdos, né, o que precisa ser feito, e de repente se a gente coloca um muro, né, interrompe essa comunicação entre os neurônios, isso certamente gera graves problemas, que é o que a gente vê, né, nas pessoas que sofrem de Alzheimer, por exemplo, que perdem a memória, que se deve principalmente ao depósito, à presença desses grumos de proteína no cérebro. Então lá no laboratório a gente tem trabalhado agora com uma proteína que se chama alfa-sinucleína. E a alfa-sinucleína é a proteína que forma esses depósitos no cérebro dos parkinsonianos e causam todos os problemas associados a essa doença. Então, quem já viu uma pessoa que sofre de Parkinson, em geral as pessoas têm dificuldade de movimento, têm tremores, isso tudo se deve à presença desses grumos dentro de um conjunto de neurônios específicos, que são os neurônios dopaminérgicos, e em função da presença desses grumos nessa região específica que controla os movimentos, essas pessoas ficam com seus movimentos prejudicados. Então, para todas essas doenças que eu mencionei, ainda não há tratamento. E o laboratório, eu e os meus alunos, os meus colaboradores, o que a gente tenta entender é como essas proteínas, né, todos nós temos alfa-sinucleína, que é essa proteína do Parkinson, todos nós temos a proteína que causa Alzheimer, ou todos nós temos a proteína que causa Prion. Mas por que de repente, em algumas pessoas, elas deixam de funcionar da maneira esperada, uma da mão para a outra e gruda uma junto com a outra, forma essas maçarocas, esses muros, e prejudica o funcionamento de uma estrutura tão integrada como é o cérebro humano. Então a gente tenta no laboratório, num tubinho de ensaio, reproduzir esse ambiente muito complexo. Claro que a gente sabe das limitações, um tubo de ensaio está longe de ser, né, o que acontece dentro da cabeça do ser humano, né, do cérebro humano, mas a gente tenta reproduzir o mais fiel que a gente pode essas condições para entender o que deflagra, o que dispara em que essa proteína deixe de ser boazinha, né, vamos dizer assim, e passa a ser uma vilã causando essas doenças.